Existe uma lei de responsabilidade fiscal. E a gente sabe que a lei ela é factível de interpretação. É tanto que tem muito inocente na cadeia e bandido na rua. Porque o juiz interpretou de um jeito, o Ministério Público interpretou de outro. É tanto que o advogado pega causa diversa e ele constrói um raciocínio em cima da lei, busca uma filigrana e tira o cara da cadeia. Aliás, no Brasil é muito ruim porque só arruma filigrana para soltar pilantra. Não arruma filigrana para soltar o inocente que está na cadeia. Então a lei é factível de interpretação. E os senhores construíram uma interpretação. E Geraldo, lá no meio da fala dele, falou uma coisa interessante quando saiu uma pergunta que eu estava vendo pela televisão. Essa história de golpe. Ele disse, olha, se o cara sabe que não cometeu o crime e mesmo assim vota, é um golpe. Mas se o cara tem consciência, a sua consciência aponta para que houve crime, ele entendeu a lei que é um crime, isso não é golpe. Então nós estamos diante disso, e é assim que esses senadores precisam se portar. É ter o juízo pronto, consciência pronta, e o sujeito que está convencido de que não é crime, vota pelo impeachment porque ele tem medo da base dele lá. Não é honesto, não é honesto. Até porque eu dizia, a própria base do governo, quando Dilma começou a cooptar todo mundo, quando instalou essa comissão, e chamando, agora vamos tratar um por um, eu falei, ela está comprando mercadoria na internet, vai receber um tijolo em casa. E no dia da votação do impeachment, todo mundo entregou o tijolo. Ela comprou, ele entregou o tijolo. Eu estou formando o meu juízo. Então, quando vocês repetem uma fala do advogado da União, doutor Zé Eduardo, o Supremo fez um recorte, o recorte que veio da Câmara, e aquela sessão lá no Supremo, que foi madrugada dentro, tudo que a ministra não falou para botar isso em ata, não. Quem ficava forçando a barra era o ministro Marco Aurélio Lewandowski, os dois, vocês se lembram disso? Não, vamos botar, acho que tem que botar. Não, não precisa não, o próprio Barroso, não, você não tem necessidade disso. Não, faz o recorte, tá bom. Só são esses dois crimes. E aí, o advogado da AGU diz o seguinte, só pode falar nisso. E aí ele comenta os votos lá da Câmara. Votaram fora do objeto, votou pelo papagaio, pela mãe, pelo tio, em nome de Deus, essa zombaria que eu não gosto. O cara vota em nome do que ele quiser. E quando ele veio aqui, eu li o voto de Jacques Wagner, pela minha mãe, pelo meu pai. E eu li dizendo que era um voto que ia ser meu. Eu falei, está fora do objeto, é crime, é crime. Não, mas esse voto é de Jacques Wagner, no impeachment de Collor. O que é o objeto? Quando vocês dizem, é preciso olhar para esses dois pontos do recorte que veio da Câmara, ponto, não pode falar do conjunto da obra. Aí ele desmente vocês, porque ele vai lá e defende falando do conjunto da obra. Um governo que atuou pelo social, que fez o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, recorre a todo o currículo do Lula, que tocou pelos mais pobres, que um pai faz uma opção por comprar uma casa ou comprar um carro para a família, mas se comprar o carro sem ter o dinheiro, eles tomam o carro e tomam a casa. Ele faz a defesa no conjunto da obra. Como que isso é uma casa política? Eu tenho que fazer o meu questionamento do conjunto da obra a partir daquilo que eu entendi que foi crime. Por exemplo, eu pergunto aos três, vocês assistiram o processo eleitoral? Todos nós assistimos. Vocês viram as peças publicitárias da Dilma? Viram. Ela dizia, não vai subir juro. Ela dizia nas peças publicitárias, não vai faltar comida, nós temos dinheiro, o Brasil tem suporte. Mas ela só disse isso porque ela tinha na mão um orçamento mascarado em função das pedaladas fiscais. Ela fez as pedaladas consciente naquele ano de eleição e entrou para 2015 adentro. Aí diz, não, mas o Congresso legitimou. Foi. Naquele dia que legitimou, o PMDB era bom. Agora é demônio, mas aquele dia era bom. O PMDB estava todo sentado na mesa. Renan, Romero, todo mundo. Esticaram a lei de responsabilidade, estuparam ela para caber 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma dentro. Então, quando eu escuto essas contradições, eu fico pensando que nós estamos vivendo no fantástico mundo de Bob. Que isso aqui é o país de Alice. Nós estamos no país de Alice. País da Mil Maravilhas, não é. Então eu preciso recorrer ao conjunto da obra. Por que nós temos hoje 11 milhões de empregados? Porque ela pedalou e mentiu no processo eleitoral. Por que nós temos hoje 300 desempregados por hora? Porque ela pedalou e mentiu no processo eleitoral. Por que essas pessoas votaram nela?
Votaram nela porque acreditou na mentira. Tinha um prato assim, ó. Se vocês votarem no Aécio, aí a comida ia embora. Eles vão levantar o juro. Com 11 dias, ela levantou o juro. Então, quando diz essa mulher tem 56 milhões de votos, 50 mim. E eu já defendi, como o senhor defende hoje, até o dia que eu descobri a mentira. Senhor, eu viajei esse país satanizando Lula, satanizando a Dilma, no primeiro turno da Dilma, na primeira eleição dela. Eu viajei esse país inteiro. O que o senhor está falando com veemência, eu também falei, acreditando. Mas ele se comporta como se tivesse descoberto o Brasil, como se Lula tivesse rezado a primeira missa no Brasil. Isso aqui não tinha nada. Houve inclusão social. Por que Fernando Henrique deu os fundamentos da economia? Nem sou PSDB, nem sou PT. Aliás, as ideias de Fernando Henrique legalizar a maconha me causam náusea. E quando eu era deputado federal, eu votei com o PT 4 anos contra Fernando Henrique Cardoso. Eu acreditava como o senhor. Essas pessoas que foram à rua, que o senhor estava mostrando ali, essas pessoas são aquelas que foram assaltadas de um sentimento de decepção como eu. Qual o senhor diz assim, mas vamos tirar uma mulher, porque uma coisa é um câncer, outra coisa é um corte na mão. Se um corte na mão for doença, é doença igual ao câncer, doutor. Aí o senhor diz, quem é que vai taxar os mais ricos? Lula podia ter feito isso, mas pelo contrário, ele se tornou amigo deles, porque os mais ricos do Brasil estão presos. Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, tudo amigo de Lula. E benevolentes, porque paga para ele parece de 700 mil, de 500 mil, benevolentes. Quando eles dizem, olha, essa mulher fez isso, mas foi para pagar a Bolsa Família, foi para pagar a minha casa, a minha vida, a gente até se emociona. Quando você vai lá e pega a danada da planilha, desses quase 100 bilhões, 1 bilhão e 700 foi para Bolsa Família. E um tiquinho desse tamanho foi para minha casa, minha vida. A maior parte, doutor, foi para o BNDES. Sabe por quê? Tinha um buraco desse tamanho, o metrô da Venezuela, o porto de Cuba, dos amigos de Lula. Quando você diz, porque o mundo inteiro, quem está revoltado é Maduro, é o índio da Bolívia, é Raul Castro. Sabe, os ditadores da África que tiveram as dívidas perdoadas com dinheiro nosso suor. A maioria do dinheiro foi para o BNDES. Então a minha convicção é que a mentira do processo eleitoral, João Santana, que eu chamo de ilusionista, de Mr. M, que está preso. Aí quando vocês dizem, porque eles querem tirar a presidente, dar um golpe, porque eles querem parar a Lava Jato. Se parar a Lava Jato, o maior beneficiário será o PT. Zé Disseu está preso, Vacari está preso, vai soltar todo mundo. Tem gente do PMDB também vai ser beneficiado, pode até ser, mas vai ser todo mundo. Não tem um homem nesse país, não tem um homem que vai parar a Lava Jato. Lava Jato pertence ao povo do país, doutor. Ninguém vai parar. O país vai piorar? Vai, mas o ordenamento jurídico desse país diz que tem que ter presidente, e se ele cai, assume o vice-presidente. Então, a mim me faz muito mal ouvir essa história de golpe, porque os Estados Unidos, o imperialismo, só presta quando favorece a vocês. Porque os jornais dos Estados Unidos, olha aqui, fez esse editorial, o próprio Estados Unidos, falando que vai acontecer um golpe no Brasil, quer dizer, o editorial deles vale quando favorece a vocês, o resto não vale nada. Isso é brincadeira. Então eu penso, o senhor defende com a alma, parabéns. O senhor está mostrando o conjunto da obra, e em muitos momentos isso é até emocional, que a base do governo devia ser, e não é. Lindbergh mesmo esbravege, esmurra aqui e não fala com emocional, né, assim, querendo chorar, tal. Devia falar, o senhor fala bem isso. Sabe por quê? Porque o senhor crê, eu também já fiz a mesma coisa. Conclua, senador Márcio Malta. Agora, lhe elogiei, você é meu chegado. Olha, não, você é meu chegado, olha. Então veja, o senhor fala do conjunto da obra para me convencer. Eu estou aqui para ser convencido. E quando o senhor trata do conjunto da obra, é para me convencer. Eu também preciso falar do conjunto da obra para dizer ao senhor como eu me sinto, e o meu juízo está sendo formado por aqui. Eu não tenho nenhuma formação jurídica, doutor. Meu sonho era ser advogado, doutor Ricardo, sabia? Fiz vestibular 3 vezes, não passei nenhum. Mas eu sei que a lei é factível de interpretação. O senhor interpreta de um jeito, o promotor de outro. O senhor de um jeito, eu de outro. Zé Eduardo veio aqui construir um raciocínio, é claro, ele é advogado da União. Mas o primeiro raciocínio, um dia eu vi a entrevista dele com Miriam Leitão,
que eu achei que Miriam Leitão estava achando que Chico Rendiz ia entrar na porta porque era rolando o Lero inteiro. Conclua, senador Magno Malta, por Já favor. deu 8 minutos? Já, sim. Ah, sim, senhor. Então, fiquem à vontade para me responder. Quem quiser falar. Eu não vou perguntar nada a ninguém, porque, na verdade, e aqui nós estamos para ser convencidos e formar juízo. O jurídico é o jurídico. E parabéns pelas interpretações, pela capacidade. Acho isso fantástico. Senão não queria ser advogado, senão não tinha tanta vontade de ser advogado. Fantástico. Mas a construção do juízo dos senhores, enquanto advogado, não é o raciocínio que eu tenho e no conjunto da obra. A partir do processo eleitoral, esse país foi para o esgoto. Viramos piada do mundo. Não tem um programa de humor no mundo que o Brasil não está incluído. Nos jogaram no esgoto. E a chegada de Temer vai melhorar? Vai não. Vai piorar. Nós estamos em queda livre, vamos para uma situação pior ainda. E se ele, estou mandando um recado, vier assumir esse país e não formar um ministério de notáveis, de pessoas honradas, dignas nesse país, para buscar a credibilidade da sociedade, nós vamos ficar muito mais pior do que deveria ficar. É preciso que haja isso, que haja unidade. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Conclua, senador. O senhor disse que as grandes entidades não foram para a rua. Mas eu vou dizer para o senhor de uma entidade maravilhosa que foi. O povo vestido de verde e amarelo. Essa é a verdadeira entidade. Collor foi uma situação, essa é outra. Quando o senhor fala da experiência, eu encerro dizendo que experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Obrigado.